domingo, 18h42. Com o coração acelerado, perguntei à minha filha quando seria o casamento. Ela sorriu, olhou para a aliança e disse friamente: "Ah, mãe, já nos casamos ontem. Só convidamos as pessoas importantes." Naquele instante, o silêncio ao telefone foi mais cruel do que qualquer grito. Senti minha alma se despedaçar como o vestido azul que eu esperava usar naquele dia. E quando olhei para as fotos dela na tela, entendi que tinha criado uma filha, que não me considerava mais sua mãe. Mas antes de continuar, certifique-se de que você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias vão. Há certos momentos na vida que nos marcam como uma cicatriz permanente. Para mim, foi quando abri aquela notificação nas redes sociais. Minha única filha, Amanda, estava radiante em seu vestido de noiva, cercada por familiares e amigos. Todos sorriam, todos comemoravam, todos, menos eu, que nem sabia que o casamento tinha acontecido. Senti o celular pesar em minhas mãos, como se fosse feito de chumbo. Por 3 anos, carreguei o fardo de sustentar Amanda e seu noivo, agora marido, Rafael. Meu salário de professora aposentada mal dava para cobrir minhas próprias despesas, mas eu me esforçava para garantir que não faltasse nada. Paguei o aluguel mensal de os R$ 400, comprei móveis, eletrodomésticos e também transferi uma quantia generosa todos os meses para emergências que nunca aconteceram. A tela do celular brilhava com fotos do casamento que havia acontecido no dia anterior. Vi os pais de Rafael, distantes primos, até colegas de classe que Amanda mal mencionava. E eu, Helena, que havia gasto $100 em um vestido azul marinho para a ocasião, esperei em casa pelo convite que nunca chegou. "Mãe, você perdeu?" A voz de Amanda soou indiferente quando ela atendeu minha ligação naquela tarde, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de descobrir nas redes sociais que minha única filha havia se casado sem me convidar. "O casamento foi ontem?" perguntei, com a voz trêmula, tentando manter a compostura. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia ouvir Rafael sussurrando algo ao fundo. Ah, sim, era uma cerimônia íntima, só para pessoas muito próximas. Amanda respondeu casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Pessoas muito próximas. As palavras me queimaram como ácido. Eu que havia sacrificado minha aposentadoria, meus sonhos de viajar, até mesmo minha saúde para garantir o conforto deles, não era considerada próxima o suficiente. Eu entendo. Foi tudo o que consegui dizer antes de desligar. Caminhei até o meu quarto e vi o vestido novo pendurado no armário. Eu havia economizado por 3 meses para comprei-o, imaginando como ficaria lindo nas fotos do casamento. Fotos nas quais eu jamais apareceria. No armário, também encontrei a caixa com o presente que havia comprado para eles, um conjunto de louça de porcelana que me custou 2 meses do meu orçamento para alimentação. Ao lado estava um envelope contendo $1.000 que eu havia reservado como presente de casamento, dinheiro que havia sacado do pequeno fundo de emergência médica que meu falecido marido, Carlos, havia deixado para trás. Sentei-me na beira da cama, olhando para o porta-retrato com a foto de infância de Amanda. Aquela menininha, com um sorriso genuíno, havia se transformado em uma mulher que me via apenas como um banco ambulante. Uma sensação fria se espalhou pelo meu peito, substituindo a dor inicial. Era como se algo dentro de mim finalmente tivesse despertado após anos de sono profundo. Peguei meu livro de contas, onde registrava meticulosamente cada centavo gasto com Amanda e Rafael. Em 3 anos,
O valor total ultrapassou os 30 mil, dinheiro que poderia ter garantido minha paz de espírito na velhice. Agora, investi em pessoas que não me consideravam importante o suficiente para serem presentes no dia mais significativo de suas vidas. Enquanto eu me debruçava sobre aquelas páginas cheias de números, algo mudou dentro de mim. Não era apenas a dor da rejeição, era uma clareza. Um sentimento cristalino que eu nunca havia sentido antes. Durante anos, confundi amor com financiamento. Acreditei que minha generosidade seria recompensada com afeição genuína. Que ingenuidade da minha parte! Naquela noite, não derramei uma única lágrima. Em vez disso, elaborei um plano para recuperar não apenas meu dinheiro, mas minha dignidade, minha vida. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era Amanda, com aquela voz doce que ela só usava quando precisava de alguma coisa. Mãe, temos um problema. O aluguel vence depois de amanhã e ainda não conseguimos pagar o valor total. Você pode fazer a transferência hoje? Respirei fundo antes de responder. Amanda, sabe o que eu descobri? Que eu só ajudo quem é muito próximo de mim. O silêncio do outro lado da linha era tão profundo que eu quase conseguia ouvir o choque em sua respiração. O que você quer dizer com isso? Sua voz não era mais melosa, mas afiada como uma navalha. Quero dizer, pessoas que me consideram importante o suficiente para estar presente nos momentos importantes de suas vidas. Infelizmente, parece que não me encaixo nessa categoria para você. Mãe, você está sendo ridícula. Foi apenas um casamento simples. Não pudemos convidar muitas pessoas, mas eles puderam convidar os pais do Rafael, os primos dele, até aquele colega de faculdade que você acabou de mencionar. Eu vi as fotos. Amanda. Outro silêncio, desta vez mais carregado. Olha, se é por isso que você não vai nos ajudar, você está sendo muito infantil. Dependemos de você. Sua voz oscilava entre raiva e pânico. Não, Amanda, você depende do meu dinheiro e a partir de hoje ele não está mais disponível. Desliguei o telefone antes que ele pudesse atender. Minhas mãos tremiam, mas não de medo ou tristeza. Elas estavam tremendo com a sensação inebriante de finalmente dizer não. No dia seguinte, fui ao banco e cancelei todas as transferências automáticas que fiz para a conta dele. O gerente, o Sr. Paulo, que me conhecia há anos e testemunha silenciosa do meu dinheiro sumindo mês após mês, olhou para mim com um misto de surpresa e aprovação. Tem certeza, senhora Helena? A senhora tem feito essas transferências religiosamente nos últimos 3 anos. Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa que já fiz na vida, Sr. Paulo. Quando saí do banco, me senti leve, como se tivesse deixado para trás um peso invisível que carreguei por anos. Pela primeira vez, meu dinheiro era completamente meu. Eu não tinha obrigações financeiras com pessoas que me viam como um recurso, não como uma mãe. Caminhei pelo parque onde costumava levar Amanda quando criança. Lembrei-me daquela garotinha de tranças que corria alegremente e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Em que momento ela se transformou nessa mulher que me tratava como um caixa eletrônico com sentimentos? Em que momento comecei a confundir amor com banco? Transferências! Ao voltar para casa, encontrei 3 carros estacionados na rua. Reconheci o da Amanda, o do Rafael e um terceiro que eu nunca tinha visto antes. Meu coração disparou. Eles tinham as chaves da minha casa. Eu os havia dado a eles anos atrás, acreditando ingenuamente que um dia eles cuidariam de mim como eu cuidei deles.
Respirei fundo antes de abrir a porta. Era a hora do primeiro confronto real da minha nova vida. Ao abrir a porta da minha própria casa, me deparei com uma cena que nunca esquecerei. Amanda andava de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado. Rafael estava sentado no sofá que eu havia comprado para eles, com a cabeça entre as mãos, e um homem de meia-idade, de terno caro, remexeu meus documentos pessoais espalhados na mesa da sala de jantar. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, minha voz soando mais firme do que eu esperava. Os três me olharam como se eu fosse a intrusa. Amanda foi a primeira a falar, sua voz cheia de falsa preocupação. "Mãe, graças a Deus você veio. Estávamos preocupados. Aqui é o Dr. Mendes, especialista em saúde mental geriátrica. Estamos todos preocupados com suas decisões recentes. Saúde mental geriátrica." A audácia deles era de tirar o fôlego. "Deixe-me entender", respondi calmamente. "Você invadiu minha casa, está vasculhando meus documentos pessoais e trouxe um estranho para avaliar minha saúde mental, porque decidi parar de financiar a vida de 2 adultos perfeitamente capazes." O Dr. Mendes se aproximou com um sorriso ensaiado e condescendente. "Senhora Helena, sou especialista em comportamento errático em pessoas da sua faixa etária. Sua filha está extremamente preocupada com suas recentes mudanças comportamentais, cortando abruptamente o apoio financeiro, acusando parentes de exclusão e isolamento social." "Doutor", interrompi, "quantos anos o senhor acha que eu tenho?" Ele pareceu confuso. "Bem, de acordo com o prontuário que sua filha me deu, 68, eu tenho 62 anos. Sou professora universitária aposentada com doutorado em literatura comparada. Administro minhas próprias finanças impecavelmente há 40 anos. Criei minha filha sozinha depois que meu marido morreu e, até a semana passada, eu sustentava financeiramente 2 adultos de 30 anos perfeitamente saudáveis. O senhor realmente acha que eu preciso de um psicólogo? Avaliação?" Rafael finalmente levantou a cabeça. "Helena, você está sendo irracional. Você cancelou todas as transferências sem aviso prévio. Temos contas a pagar. Compromissos financeiros que assumimos contando com o seu apoio. Compromissos financeiros baseados no meu dinheiro." Respondi, "Não no meu bem-estar, não na minha empresa, apenas no meu dinheiro. E agora que decidi que meus recursos seriam usados para a minha própria vida, de repente sou uma velha confusa que precisa de tutela." Amanda se aproximou com aquela expressão que eu conhecia bem, meio choro, meio manipulação, a mesma que ela usava quando criança para conseguir um brinquedo caro. "Mãe, nós te amamos. Você faz parte das nossas vidas. O casamento foi apenas um mal-entendido. Estávamos estressados. Não pensamos direito. Podemos refazer uma cerimônia só para você. Uma cerimônia refeita como se o problema fosse a festa e não o fato de que eles me excluíram deliberadamente de suas vidas enquanto dependiam completamente do meu apoio financeiro." "Amanda", eu disse calmamente, "por quanto tempo você acha que pode continuar a me manipular? Por quanto tempo mais você acha que eu vou acreditar que o seu interesse em eu vou além do meu talão de cheques?" O Dr. Mendes interveio novamente, agora com uma pasta nas mãos. "Senhora Helena, preparamos alguns documentos que facilitariam esse momento delicado, uma procuração temporária que permitiria que Amanda e Rafael administrassem suas finanças enquanto a senhora recebesse o apoio emocional necessário." Peguei a pasta, sem abri-la, e a coloquei calmamente na lixeira ao lado da mesa. "A única ação que vai ocorrer aqui é vocês três saindo da minha casa imediatamente. E antes que vocês saiam, quero minhas chaves de volta."
O rosto de Amanda se transformou. A máscara de filha preocupada caiu, revelando uma fúria gélida que me assustou. Você não pode fazer isso conosco, mãe. Temos direitos. Somos sua família. Sem o seu apoio, vamos perder o apartamento, o carro, tudo. E o que eu perdi, Amanda? Anos financiando uma vida que claramente não me incluía. Uma filha que só me liga quando precisa de dinheiro. Um genro que nunca trabalhou em tempo integral porque sabia que a sogra pagaria as contas e a maioria, dolorosamente, a ilusão de que eu era importante para você. Rafael bateu as chaves na mesa. Isso não vai ficar assim, Helena. Temos opções legais. Se você está tomando decisões irracionais devido a problemas de saúde mental, um juiz pode determinar que você precisa de tutela. Suas palavras caíram como pedras. Esta não foi apenas uma visita manipuladora, foi uma ameaça legal real. Eles queriam me declarar incompetente para acessar meu próprio dinheiro. Saia da minha casa agora. Os três foram embora, mas não sem Amanda fazer uma ameaça final. Você vai se arrepender disso, mãe? Você vai acabar sozinha, sem ninguém para cuidar de você quando você realmente precisar. Quando a porta se fechou, eu estava na sala de estar, cercada pelo silêncio mais libertador que eu já havia experimentado. Mas eu sabia que a guerra estava apenas começando. Naquela noite eu não conseguia dormir, não de tristeza ou arrependimento, mas pela adrenalina de finalmente ter recuperado o controle da minha vida. Fiquei deitada lá, planejando meus próximos passos como um general se preparando para uma batalha. Se Amanda e Rafael quisessem lutar, eu os colocaria em guerra. Na manhã seguinte, bem cedo, liguei para Mariana, uma velha amiga da faculdade que havia se tornado uma respeitada advogada especializada em direito do idoso. Ela atendeu na primeira ligação. Helena, há quanto tempo? Como você está? Preciso da sua ajuda, Mari. É urgente. Contei a ela toda a história, os 3 anos de exploração financeira, o casamento secreto, a invasão de privacidade, a tentativa de me declarar incompetente. Enquanto falava, percebi o quão absurda era a minha situação e como eu havia permitido que chegasse àquele ponto. Meu Deus, Helena, respondeu Mariana, indignada. O que eles fizeram foi abuso financeiro contra idosos, uma forma de violência doméstica e tentar declará-la incompetente para acessar seu dinheiro. Isso é criminoso. O que devo fazer? Primeiro, trocar todas as fechaduras. Segundo, instalar câmeras de segurança. Terceiro, documentar absolutamente tudo. Transferências, presentes, empréstimos, tudo o que você deu a eles nos últimos anos. E quarto, converse com seu médico para obter uma avaliação recente que ateste sua plena capacidade mental. Segui todos os conselhos. Naquele mesmo dia, tratei um chaveiro para... Troquei todas as fechaduras e chamei um técnico para instalar um sistema de segurança com câmeras. Organizei todos os extratos bancários, recibos e comprovantes de transferência dos últimos 3 anos. O valor total foi ainda mais chocante quando juntei tudo. 33.586 em 36 meses. Marquei uma consulta com meu médico, o Dr. Vieira, que me conhecia há décadas. Ficou chocado com a minha história. Helena, eu te conheço há 25 anos. Você está em melhor forma física e mental do que muitas pessoas 20 anos mais jovens. Farei um relatório completo certificando sua plena capacidade. Enquanto eu implementava essas mudanças, meu telefone não parava de tocar. Amanda, Rafael, números desconhecidos, todos ignorados. Uma semana após o confronto,
Recebi uma mensagem de texto de um número que não reconheci. Mãe, nosso aluguel vence amanhã. Estamos desesperados. Por favor, só desta vez podemos conversar sobre tudo isso depois. Mesmo sem identidade, reconheci o estilo manipulador de Amanda. Não respondi. 3 dias depois, encontrei um envelope na minha caixa de correio. Era um compromisso formal. Aviso: Amanda e Rafael estavam iniciando um processo para me declarar mentalmente incapaz de administrar meus próprios negócios. A alegação incluía mudanças abruptas de comportamento, decisões financeiras irracionais, paranoia e isolamento social. Liguei para Mariana imediatamente. Já esperávamos por isso, disse ela calmamente. É a única maneira de eles terem acesso ao seu dinheiro, agora que você cortou o acesso. Voluntário. Mas não se preocupe, estamos prontos. Na semana seguinte, descobri que Amanda e Rafael haviam coletado depoimentos de várias pessoas atestando meu suposto declínio mental. Uma vizinha que raramente falava comigo, um farmacêutico que mal me conhecia e até mesmo um ex-colega de trabalho que eu não via há anos. É assim que funciona, explicou Mariana. Eles constroem uma narrativa falsa a partir de observações superficiais e descontextualizadas, mas temos algo muito mais poderoso: a verdade. A semana que antecedeu a audiência preliminar foi a mais longa da minha vida. Cada hora parecia esticada ao máximo, enquanto eu me preparava para enfrentar não apenas um sistema jurídico complicado, mas também minha própria filha tentando me declarar incompetente. Mariana me preparou meticulosamente. Ensaiamos possíveis perguntas, revisamos toda a documentação e discutimos cada detalhe da minha vida financeira e pessoal. O Dr. Vieira havia preparado um relatório médico detalhado, confirmando minha excelente saúde física e mental. Também obtivemos depoimentos de colegas da universidade, ex-alunos e outros profissionais atestando minha lucidez e competência. Na véspera da audiência, recebi um telefonema inesperado de Teresa, mãe de Rafael. Hesitei antes de atender, mas a curiosidade falou mais alto. Helena, sou eu, Teresa. Olá, Teresa. Mantive a voz neutra, sem demonstrar emoção. Queria que soubessem que não concordo com o que Amanda e Rafael estão fazendo. Sua voz tremeu ligeiramente. Jorge e eu não sabíamos que eu não tinha sido convidada para o casamento. Disseram que você estava doente e não poderia comparecer. Uma onda de náusea me invadiu. Não só me excluíram, como também mentiram sobre mim para os outros convidados. Obrigada por me avisarem, Teresa. Helena, eles estão desesperados financeiramente. Compraram aquele apartamento caro, o carro novo, o viagens, tudo baseado no dinheiro que você deu a eles. Agora eles estão se afogando em dívidas, e isso justifica tentar me declarar incompetente. Houve um silêncio pesado. Não, claro que não. É por isso que estou ligando para você. Vou testemunhar a seu favor amanhã. A oferta me pegou de surpresa. Você faria isso contra seu próprio filho? Farei isso pela verdade, Helena. E também porque já estou cansada de ver meu filho de 32 anos se recusar a assumir responsabilidades. Jorge e eu também estamos ficando mais velhos. Não podemos apoiá-los como você fez. Depois que desligamos, fiquei pensando em como o dinheiro tinha o poder de distorcer relacionamentos, de transformar amor em dependência, de transformar membros da família em adversários. O que teria acontecido se eu nunca tivesse sido tão generosa? Amanda e Rafael teriam aprendido a viver dentro de suas possibilidades. Teriam desenvolvido a ética de trabalho que nunca tiveram? Eu, sem perceber,
Ajudei a criar os monstros que agora estavam me atacando. Na manhã da audiência, acordei antes do meu despertador. Vesti meu terno azul marinho, não o que havia comprado para o casamento, mas um mais antigo que usara em ocasiões importantes na faculdade. Queria parecer exatamente o que eu era. Uma professora respeitada, uma mulher competente, uma pessoa merecedora de dignidade. Ao chegar ao tribunal, vi Amanda e Rafael no corredor com seu advogado, um homem de rosto severo que eu reconheci de comerciais de televisão, do tipo que promete resultados rápidos em casos familiares. Nossos olhares se encontraram, brevemente. Amanda desviou o olhar rapidamente, mas não antes de eu perceber algo em seus olhos. Não era raiva ou determinação, mas medo. Ela estava assustada. Talvez pela primeira vez em sua vida adulta, ela estava enfrentando as consequências reais de suas escolhas. O tribunal era menor do que ela imaginava, mais parecido com uma sala de reuniões do que com os tribunais dramáticos de uma série de TV. O juiz Mendonça, um homem na casa dos 60 anos, com olhar atento e postura serena, revisava documentos enquanto todos se acomodavam. A sessão começou com o advogado de Amanda e Rafael apresentando seu caso. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para me retratar como uma idosa confusa e mentalmente instável. Mulher. Meritíssimo, a senhora Helena demonstrou mudanças radicais de comportamento nos últimos meses. Ela cortou abruptamente todo o apoio financeiro para seu único filho, sem justificativa plausível. Instalou extensos sistemas de segurança em sua residência, devido à crescente paranoia. Tornou-se socialmente isolada, recusando-se a manter contato com familiares próximos. Esses são indícios claros de um declínio cognitivo que requer intervenção para sua própria proteção. Enquanto ele falava, mantive minha expressão neutra, mas por dentro fervia de indignação. Como ousam transformar minha autodeterminação em um sintoma de doença mental? Como ousam sugerir que dizer não após anos de exploração era um sinal de instabilidade? Suas testemunhas foram chamadas uma a uma. O vizinho, Sr. Pereira, que alegou ter me visto falando sozinha no jardim, ditando anotações para um livro que eu estava escrevendo. O farmacêutico que sugeriu que eu parecesse confusa ao comprar remédios simplesmente porque questionei o aumento de preço de uma receita. Uma velha companheira que eu não via há 5 anos, mas que jurou ter notado mudanças preocupantes em meu comportamento. Durante o depoimento, observei a juíza. Os olhos se estreitavam ocasionalmente, sua caneta rabiscava notas. Era impossível decifrar o que ela estava pensando. Quando chegou a nossa vez, Mariana se levantou com a confiança silenciosa que eu sempre admirei nela. Meritíssimo, o que temos aqui não é um caso de declínio cognitivo, mas de abuso financeiro deliberado e sistemático. A senhora Helena, uma respeitada professora universitária aposentada, sustentou financeiramente sua filha adulta e seu genro por 3 anos, totalizando mais de 3 imóveis. Quando finalmente estabeleceu limites financeiros saudáveis, foi excluída de eventos familiares importantes, incluindo o casamento da filha. Sua casa foi invadida sem permissão e agora enfrenta esta tentativa vergonhosa de ser declarada incompetente com o único objetivo de que os requerentes recuperem o acesso ao seu dinheiro. Ela, então, apresentou minha documentação meticulosa, extratos bancários organizados cronologicamente, recibos, mensagens de texto de Amanda e Rafael exigindo dinheiro, o relatório médico completo, atestando minha saúde mental, declarações de colegas e
ex-alunos sobre minha competência profissional e pessoal. A primeira testemunha em nosso nome foi o Dr. Vieira, que falou com a autoridade de alguém que me conhecia há décadas. Depois veio o Sr. Paulo, o gerente do banco, que descreveu como, ao longo dos anos, observou com preocupação o esvaziamento sistemático das minhas contas em benefício de Amanda e Rafael. A decisão da senhora Helena de interromper as transferências não foi impulsiva nem irracional, testemunhou ela. Foi uma decisão financeira sensata que qualquer consultor recomendaria, considerando o padrão de exploração que observei. Então, para a surpresa de todos no tribunal, Teresa foi chamada como nossa testemunha. Vi o rosto de Rafael empalidecer enquanto sua própria mãe se aproximava do banco das testemunhas. Senhora Teresa, qual é o seu parentesco com o réu? Perguntou o juiz. Sou mãe de Rafael, genro da senhora Helena, respondeu ela com a voz firme, apesar das mãos trêmulas. E por que a senhora está testemunhando contra seu próprio filho neste caso? Teresa respirou fundo. Porque acredito na verdade, meritíssimo, e a verdade é que meu filho e minha nora excluíram Helena deliberadamente do casamento deles, continuando a depender dela financeiramente. Mentiram para mim e para meu marido, alegando que Helena estava doente e não pôde comparecer. Só descobri a verdade ontem. O silêncio no tribunal era palpável. Observei Amanda sussurrar furiosamente para seu advogado, que parecia igualmente chocado. Além disso, Teresa continuou. Conheço Helena há anos. Ela é uma das pessoas mais lúcidas e organizadas que já conheci. A alegação de incapacidade mental é completamente infundada e francamente constrangedora. Quando chegou a minha vez de testemunhar, senti uma calma surpreendente. Eu não estava mais com raiva ou magoada, apenas determinada a defender minha dignidade. Senhora Helena, começou o juiz, pode explicar por que decidiu interromper o apoio financeiro para sua filha e seu genro? Posso, meritíssimo. Durante 3 anos, dei apoio financeiro significativo a Amanda e Rafael, esperando que fosse temporário enquanto eles construíam suas carreiras. Em vez disso, eles se tornaram completamente dependentes. Nunca buscaram um emprego estável, viviam além de suas posses e tratavam o meu dinheiro como se fosse deles por direito. E quanto ao casamento, descobri pelas redes sociais que minha filha havia se casado sem me convidar. Quando a questionei, fui informada de que apenas pessoas próximas haviam sido convidadas. Isso me fez perceber que, para eles, eu não era mãe ou sogra, era apenas uma fonte de renda. O senhor acredita que sua filha e seu genro têm motivação financeira nesse processo? Olhei diretamente para Amanda antes de responder. Nossos olhares se encontraram e, por um momento, vi a garotinha que um dia amei, mais do que tudo no mundo. Sim, meritíssimo. Acredito que eles estão desesperados para recuperar o acesso ao meu dinheiro. Se estivessem realmente preocupados com meu bem-estar, teriam me incluído em suas vidas, não apenas em suas contas bancárias. Após 4 horas de depoimento, o juiz Mendonça anunciou um recesso para as deliberações. Os minutos se arrastavam enquanto esperávamos no corredor. Mariana ocasionalmente segurava minha mão, transmitindo uma força silenciosa. Do outro lado do corredor, Amanda e Rafael conversavam tensamente com seu advogado. Ele parecia frustrado, gesticulando veementemente enquanto falava. Teresa permaneceu sozinha, sentada em um banco distante, com o olhar perdido no chão. Seu depoimento havia efetivamente criado um abismo entre ela e o filho. Como você se sente? Perguntou Mariana.
Estranhamente em paz, respondi. Independentemente do resultado, hoje eu disse a minha verdade. Pela primeira vez em anos, eu me defendi. Quando retornamos ao tribunal, o juiz Mendonça tinha uma expressão grave. Ajeitou os óculos e começou a falar com voz calma e clara. Após analisar cuidadosamente todas as provas e depoimentos apresentados, este tribunal chegou a uma conclusão. O pedido para declarar a senhora Helena mentalmente incapaz foi completamente negado. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios. Mariana apertou minha mão discretamente. Além disso, continua o juiz, as provas sugerem fortemente que este processo foi motivado não por uma preocupação genuína com o bem-estar da senhora Helena, mas por um interesse em seus recursos financeiros. Este tribunal leva com extrema seriedade as tentativas de explorar o sistema judicial para obter controle financeiro sobre idosos perfeitamente capazes. Ele olhou diretamente para Amanda e Rafael, que agora mantinham os olhos baixos. O tribunal determina que os requerentes Amanda Oliveira e Rafael Santos mantenham uma distância mínima de 100 metros da residência da senhora Helena e não tentem contatá-la por qualquer meio sem o seu consentimento explícito. Qualquer violação resultará em severas penalidades legais. Mariana sorriu discretamente. Nós tínhamos solicitado uma ordem de restrição, mas não esperávamos que fosse concedida tão prontamente. Por fim, concluiu o juiz. O tribunal recomenda que os requerentes procurem aconselhamento financeiro profissional para administrar suas próprias finanças de forma responsável. O julgamento está encerrado. Ao sair do tribunal, vi Amanda chorando no ombro de Rafael, que me lançava olhares furiosos. Teresa se aproximou timidamente. Helena, sinto muito por tudo isso. Obrigada pelo seu depoimento, Teresa. Sei como deve ter sido difícil. Foi o mínimo que eu podia fazer. Você foi mais mãe para Rafael naqueles últimos anos do que eu fui para mim mesma. Você financiou o apartamento dela, pagou o carro dela, até a viagem que fizeram no ano passado. Tudo isso enquanto meu marido e eu mal conseguíamos convencê-lo a procurar um emprego em tempo integral. Assenti silenciosamente. Reconhecendo a dor compartilhada de duas mães, vendo seus filhos escolherem caminhos que não conseguíamos entender. Mariana gentilmente me interrompeu para me dizer que precisávamos ir. Enquanto nos afastávamos, dei uma última olhada para Amanda. Por um segundo, nossos olhares se encontraram e vi algo que poderia ter sido arrependimento, mas era tarde demais. Naquela noite, minha amiga Cecília, com quem eu havia perdido contato nos últimos anos por estar sempre ocupada com as emergências de Amanda, organizou uma pequena comemoração em sua casa. Apenas algumas amigas próximas, todas mulheres que de alguma forma entenderam minha jornada. Cecília ergueu seu copo para Helena, que finalmente descobriu que a pessoa mais importante de quem ela deveria cuidar é ela mesma. Entre as risadas e a conversa, percebi o quanto eu havia perdido por estar tão focada em Amanda e Rafael. Amizades negligenciadas, interesses abandonados, sonhos adiados, tudo sacrificado no altar da maternidade distorcida que eu havia criado. Sabe qual é a coisa mais irônica? Comentei enquanto saboreávamos o jantar. Todo esse tempo pensei que estava sendo uma boa mãe, que minha generosidade garantiria o amor de Amanda. Nunca percebi que, na verdade, estava prejudicando-a, impedindo-a de crescer e assumir responsabilidades. Inés, psicóloga aposentada, assentiu pensativamente. Há uma diferença fundamental entre apoiar e sustentar, Helena. Apoiar é dar ferramentas para uma pessoa crescer. Sustentar
é mantê-la dependente. O que você vai fazer agora? Perguntou Lourdes, minha ex-colega de departamento. A pergunta pairou no ar por um momento. O que eu faria? Pela primeira vez em décadas, minha vida era completamente minha. Eu não tinha obrigações financeiras com Amanda. Não precisava planejar meus dias em torno das necessidades dela. A liberdade era tão nova que era quase assustadora. Eu vou viver, respondi simplesmente. Vou escrever aquele livro que sempre adiei. Vou viajar. Vou redescobrir quem eu sou além de ser mãe e provedora. Ao voltar para casa naquela noite, examinei meu jardim ao luar. As plantas haviam sido negligenciadas nos últimos meses, enquanto eu lidava com o caos emocional e jurídico. Prometi a mim mesma que cuidaria delas no dia seguinte. Um pequeno símbolo do cuidado que agora dedicaria à minha própria vida. Nas semanas seguintes, implementei mudanças significativas. Contratei um paisagista para revitalizar meu jardim. Matriculei-me em um curso de escrita criativa que sempre quis fazer. Comecei a nadar 3 vezes por semana na piscina do centro comunitário. Reencontrei velhos amigos e fiz novos. Lentamente, comecei a redescobrir quem Helena era, além da mãe de Amanda. 1 mês após o julgamento, recebi uma carta de Amanda. Meu coração disparou ao ver sua letra na caixa de correio. Por um momento, me permiti sonhar com um pedido de desculpas sincero, com uma reconciliação genuína. A realidade era diferente. A carta era fria, quase profissional. Mãe, estamos enfrentando sérias dificuldades financeiras por causa da sua decisão repentina. O banco está ameaçando retomar a posse do apartamento. Precisamos urgentemente de para regularizar a situação. Sei que tivemos nossos desentendimentos, mas você não pode simplesmente nos abandonar assim. Podemos discutir um acordo, talvez um empréstimo formal com prazo de pagamento, se isso a fizer se sentir melhor. Amanda. Nenhuma palavra sobre o processo judicial, nenhum pedido de desculpas por tentar me declarar incompetente, nem mesmo um reconhecimento da dor que me causaram, apenas mais um pedido de dinheiro disfarçado de tentativa de reconciliação. Devolvi a carta à caixa de correio sem responder. Não havia mais nada a dizer. 2 semanas depois, soube por um conhecido em comum que Amanda e Rafael haviam se mudado para um apartamento menor em um bairro mais distante. Rafael finalmente havia conseguido um emprego em tempo integral em uma empresa de logística. Amanda estava dando aulas particulares para complementar a renda. Eles estavam vivendo de forma mais modesta, mas estavam vivendo. Parte de mim sentiu uma pontada de orgulho. Talvez estivessem finalmente aprendendo a viver dentro de suas possibilidades. Talvez a adversidade lhes ensinasse o que minha generosidade mal direcionada jamais pôde: o valor da independência, da responsabilidade. Outra parte, a mãe que eu jamais deixaria de ser, sentia uma dor silenciosa, não pelo dinheiro que eu havia dado ou pelo que havia perdido, mas pelo relacionamento que poderia ter sido se não tivesse sido manchado pela dependência financeira. Em uma tarde ensolarada de domingo, enquanto trabalhava em meu jardim recém-revitalizado, ouvi um carro parar em frente à minha casa. Através das câmeras de segurança, vi que era Teresa. Hesitei por um momento, mas decidi atendê-la. Ela parecia nervosa, segurando um pequeno pacote nas mãos. Helena, espero não estar incomodando você. Você não está, Teresa? Quer entrar para um café? Sentadas no terraço com xícaras fumegantes, conversamos sobre trivialidades, o clima, as flores no jardim, a nova padaria do bairro.
Finalmente, Teresa criou coragem para o verdadeiro motivo de sua visita. Rafael e Amanda tiveram um filho, disse ela suavemente. Um menino. Ele nasceu há 3 dias. A notícia me atingiu como um raio. Eu era avó e não sabia. Não tinha sido informada da gravidez. Não tinha estado lá para apoiar minha filha. Não tinha visto meu neto nascer. Deram a ele o nome de Carlos, continuou Teresa, em homenagem ao seu falecido marido. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo meu rosto. Carlos, meu marido, que faleceu quando Amanda tinha apenas 15 anos. O homem que nos amou incondicionalmente, que trabalhou incansavelmente para garantir o nosso futuro. Eles não queriam que eu lhe contasse, admitiu Teresa. Mas eu achei que você tinha o direito de saber e trouxe isso para você. Ela me entregou o pequeno pacote. Dentro havia uma fotografia emoldurada do bebê. Um recém-nascido de bochechas rosadas e uma mecha de cabelo escuro como o de Carlos. Obrigada, sussurrei, incapaz de dizer mais. Helena Teresa hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que Amanda e Rafael fizeram coisas imperdoáveis. Não estou pedindo que você os esqueça ou perdoe, mas aquele bebê é inocente. Ele merece conhecer a avó maravilhosa que tem. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras, olhando para o rostinho na fotografia. Uma nova oliveira, uma nova chance, talvez. Vou pensar nisso, Teresa. É tudo o que posso prometer agora. Depois que Teresa foi embora, passei horas olhando para a foto do meu neto, Carlos. O nome me trouxe lembranças de amor verdadeiro e altruísta, algo que parecia tão raro agora. Naquela noite, escrevi uma carta, não para Amanda ou Rafael, mas para o pequeno Carlos, uma carta que ele não leria por muitos anos, mas que expressava todo o amor que eu já sentia por ele, toda a esperança que depositava em seu futuro, toda a sabedoria que gostaria de lhe passar. Terminei com palavras que esperava um dia poder dizer a ele pessoalmente. Seu avô, Carlos, costumava dizer que o amor verdadeiro é como uma árvore. Precisa de raízes fortes, não de cordas para prendê-lo. Espero que, ao ler esta carta, você entenda que, às vezes, precisamos cortar cordas para permitir que as raízes cresçam e que saiba que, não importa o que aconteça, você sempre terá um lugar no meu coração. 6 meses se passaram desde que soube da existência do pequeno Carlos. 6 meses de contemplação, de crescimento pessoal, de reconstrução. Minha vida havia tomado um rumo completamente novo, um que eu jamais imaginaria aos 62 anos. O curso de escrita criativa havia evoluído para um grupo de escritores que se reunia semanalmente em minha casa. Mulheres de todas as idades compartilhavam histórias, poemas, memórias, fragmentos de vidas ricas em experiência. Encontrei ali não apenas uma válvula de escape criativa, mas uma comunidade. Meu jardim, agora exuberante, havia se tornado um tema de admiração na vizinhança. Comecei a dar pequenas oficinas de jardinagem sustentável no centro comunitário. Outra paixão redescoberta após anos de abandono. Cecília e eu estávamos planejando uma viagem a Portugal para o próximo semestre. A primeira de muitas. Fizemos uma promessa uma à outra. Usaríamos o dinheiro que por tanto tempo fora usado para apoiar outras pessoas, para finalmente nutrir nossos próprios sonhos. Era uma tarde de quarta-feira, enquanto eu preparava os materiais para minha oficina de jardinagem, a campainha tocou. No monitor do sistema de segurança, vi Amanda parada na porta com um bebê nos braços. Meu coração disparou. Uma parte de mim queria ignorar a campainha, fingir que não estava em casa.
Outra parte ansiava desesperadamente por ver o neto que eu só conhecia por fotos. Respirei fundo e abri a porta. Amanda parecia diferente, mais magra, com olheiras pronunciadas, a marca registrada de noites mal dormidas com um recém-nascido. Ela usava roupas simples, sem os acessórios caros que eu antes considerava essenciais. Mas a mudança mais significativa estava nos olhos. O orgulho arrogante havia sido substituído por algo mais complexo, mais humilde. Mãe, disse ela simplesmente, este é o Carlos. O bebê, agora com quase 7 meses, tinha os olhos escuros do meu falecido marido e o queixo determinado de Amanda. Ele era absolutamente perfeito. Posso entrar? Perguntou Amanda, com uma incerteza que ela nunca demonstrara antes. Assenti e me afastei, permitindo que ela entrasse. Observei Amanda olhar ao redor, notando as mudanças na casa. Novos quadros nas paredes, livros espalhados na mesa de centro, o jardim visível além, através das janelas. Sua casa está diferente, comentou ela. Eu estou diferente, respondi simplesmente. Um silêncio constrangedor pairava entre nós. Havia tanto a dizer, tantas feridas ainda abertas, tanta dor não resolvida. Posso segurá-lo? Perguntei finalmente, olhando para o bebê. Amanda hesitou por um momento, depois assentiu, entregando Carlos cuidadosamente para mim. O peso dele em meus braços me trouxe lembranças de quando segurei Amanda pela primeira vez. Aquela sensação avassaladora de amor incondicional, de proteção feroz, de esperança sem fim. Olá, Carlos, sussurrei, absorvendo cada detalhe do seu rostinho. Sou sua avó. O bebê olhou para mim com aquela curiosidade solene que só os recém-nascidos possuem. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Um sorriso banguela e babado que derreteu algo endurecido dentro de mim. Sentamos na sala de estar. O silêncio menos tenso agora, ocasionalmente preenchido pela tagarelice de Carlos. Finalmente Amanda falou. Teresa me disse que você sabe sobre Carlos, que ela veio para cá. Sim, foi há alguns meses. Amanda assentiu, mordendo o lábio, um gesto nervoso que eu reconheci da infância dela. No começo, fiquei brava com ela. Achei que não era direito dela te contar. E agora? Agora percebo que eu estava certa. Você merecia saber. Lá, fez uma pausa e respirou fundo. Mãe, eu não vim aqui para pedir dinheiro. Então por que você veio, Amanda? Ela olhou para as próprias mãos, depois para o filho e, finalmente, para mim. Porque quando o Carlos nasceu, algo mudou em mim. Comecei a pensar em como quero que ele me veja quando crescer, que tipo de exemplo quero dar a ele, e isso me atingiu. Sua voz falhou. Percebi que não quero que ele aprenda o que eu te ensinei. Fiquei em silêncio, dando espaço para ela continuar. Não quero que ele aprenda que o amor pode ser comprado ou vendido. Não quero que ele pense que não há problema em usar as pessoas que o amam. Não quero que ele cresça acreditando que merece as coisas sem esforço. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não quero que ele me trate do jeito que eu te tratei. Suas palavras ressoaram profundamente. Não eram um pedido de desculpas direto, mas reconheciam a verdade do que havia acontecido. E isso talvez fosse mais significativo do que qualquer pedido de desculpas ensaiado. As coisas estão diferentes. Agora, continuou Amanda. O Rafael está trabalhando em tempo integral. Dou aulas particulares de matemática e faço revisão online. Nosso apartamento é pequeno, mas é o que podemos pagar. Isso é honesto? Vocês estão bem? Perguntei genuinamente preocupada. Estamos aprendendo a viver com o que temos, respondeu ela. Às vezes é difícil.
Tem dias que sinto falta de poder comprar o que quero sem pensar duas vezes, mas há algo, não consigo explicar, algo digno em ganhar o nosso próprio sustento. Enquanto ela falava, percebi que aquela era a primeira conversa honesta que tínhamos em anos. Não havia manipulação, nem intenções ocultas, apenas a verdade nua e crua. Mãe, não espero que você me perdoe. O que fizemos foi imperdoável. Ela engoliu em seco. Tentando te declarar incompetente depois de tudo o que você fez por nós. Não tenho palavras para expressar o quanto sinto muito. Rafael também se arrepende? Perguntei, lembrando-me do olhar furioso que ele me lançou no tribunal. Ele está a caminho. Demorou mais para aceitar nossa nova realidade. Seu orgulho ficou ferido. Mas Carlos também está mudando isso. Rafael é um bom pai. Ele está presente de uma forma que surpreendeu a todos nós. Acomodei o bebê, agora adormecido, em meus braços, observando-o lutar contra o sono, suas pálpebras pesadas abrindo e fechando. Por que, Carlos? Perguntei gentilmente. Amanda sorriu pela primeira vez desde que ele chegou. Porque papai era o homem mais íntegro que já conheci. Porque ele trabalhava duro e cuidava de nós sem pedir nada em troca. Porque ele nos amava de verdade, não pelo que podíamos lhe dar. Ela fez uma pausa. Esperamos que o nosso Carlos cresça com esses valores. Fiquei tocada com a resposta dele. Talvez houvesse esperança. Afinal, não para voltar a ser o que éramos antes. Isso seria impossível. Mas talvez para construir algo novo, algo mais saudável, algo baseado no respeito mútuo em vez da dependência financeira. Eu não vim pedir a sua presença em nossas vidas, disse Amanda, interrompendo meus pensamentos. Eu sei que isso seria pedir demais, afinal. Eu vim apenas para que você conheça seu neto e diga que quando ele tiver idade suficiente para entender, contaremos a ele a verdade sobre quem você é e o que fizemos. Não permitiremos que ele cresça sem saber que avó incrível ele tem. Olhei para o bebê, agora adormecido em meus braços, para minha filha sentada à minha frente, uma mulher adulta finalmente enfrentando as consequências de suas escolhas, e senti algo que não esperava. Não apenas amor, que nunca se havia desaparecido de verdade, mas também respeito, um respeito crescente pela pessoa que Amanda poderia estar se tornando. Eu gostaria de conhecê-lo melhor, eu disse finalmente. Talvez você possa visitá-lo de vez em quando para que ele saiba quem eu sou. O alívio no rosto de Amanda era palpável. Nós adoraríamos. Mas Amanda, acrescentei, com a voz firme, preciso que você entenda uma coisa. Não haverá mais apoio financeiro, empréstimos, presentes caros, nem pagamento de aluguel, não porque eu não te ame, mas precisamente porque eu te amo. Ela assentiu, entendendo completamente pela primeira vez, não esperaríamos isso. Na verdade, trouxemos um presente para você. Ela tirou uma caixinha da bolsa de fraldas e me entregou. Dentro havia um colar simples com um pingente em forma de árvore. Não é caro, disse ela rapidamente. Economizamos um pouquinho a cada semana. Sei que não compensa tudo, mas é perfeito. Interrompi, genuinamente comovida com o gesto. Uma árvore, símbolo de raízes, crescimento, renovação. Quando Amanda e Carlos partiram naquela tarde, fiquei no deck, observando-os se afastarem. Eu não sabia exatamente o que o futuro reservava para nossa família fragmentada. A reconciliação seria um processo longo e delicado, com recaídas e avanços, dúvidas e esperanças. Mas pela primeira vez em muito tempo, me permiti acreditar que talvez, apenas talvez,
pudéssemos construir algo novo a partir das cinzas do que havíamos destruído, algo com raízes mais fortes e verdadeiras. 5 anos se passaram desde aquela primeira festa de aniversário no meu jardim. Carlos agora é um menino vibrante de 7 anos, cheio de curiosidade e uma paixão precoce por plantas, algo que atribuo com orgulho à nossa conexão especial. Nosso relacionamento evoluiu para algo que eu nunca imaginei possível nos dias sombrios após o término. Não é perfeito. Ainda há momentos de tensão, memórias dolorosas que ocasionalmente surgem em conversas, cicatrizes emocionais que provavelmente nunca desaparecerão completamente. Mas é autêntico de uma forma que nosso relacionamento anterior, baseado em dependência financeira, nunca foi. Amanda se formou em magistério trabalhando meio período, algo que ela conquistou sem um centavo de minha ajuda financeira. A determinação e a perseverança que ela demonstrou me surpreenderam e me encheram de genuíno orgulho, que compartilhei abertamente com ela em sua formatura, uma cerimônia simples para a qual fui convidado com antecedência e ocupei um lugar de honra. Rafael progrediu na empresa de logística, sendo promovido a supervisor após anos de trabalho consistente e confiável. Ele ainda mantém ocasionalmente o segundo emprego, mas agora mais por escolha do que por absoluta necessidade. Eles finalmente conseguiram comprar uma casa pequena, mas aconchegante, em um bairro tranquilo e familiar. Nada luxuoso, mas deles, conquistada por anos de economia disciplinada e trabalho duro. No dia da mudança, fui convidado para ver a nova casa deles. Vi o orgulho nos olhos deles enquanto me mostravam cada cômodo. O modesto quintal onde Carlos já havia escolhido um canto para seu jardim. A cozinha simples onde Amanda agora cozinhava com habilidade crescente. É pequeno, comentou Amanda, um resíduo de sua antiga insegurança vindo à tona momentaneamente. Mas é nosso, é perfeito, respondi com sinceridade. E era verdade, não pela sua grandeza ou luxo, mas pelo que representava. Independência, responsabilidade, conquista genuína. Quanto a mim, esses anos trouxeram transformações que eu jamais imaginaria serem possíveis. O livro de memórias coletivo, que meu grupo de escritores havia iniciado, foi publicado por uma pequena editora independente e recebido com caloroso entusiasmo por leitores que se identificaram com nossas diversas jornadas. Inspirada por esse sucesso, comecei a escrever meu próprio livro de memórias, não apenas sobre o drama familiar que me definiu por tanto tempo, mas sobre toda a minha jornada. A menina que cresceu em tempos difíceis, a jovem que se apaixonou por Carlos, a professora apaixonada por literatura, a viúva que criou uma filha sozinha, a mulher que finalmente aprendeu a valorizar sua própria independência. Cecília e Oessian fizemos várias viagens. Portugal, Itália, Grécia, França. Nosso próximo destino planejado é o Japão, uma aventura ambiciosa que aguardamos com entusiasmo juvenil. A cada viagem, sinto-me mais rejuvenescida, mais conectada ao mundo e a mim mesma. Meu jardim se tornou um refúgio não apenas para eu, mas para um pequeno grupo de crianças da vizinhança, incluindo Carlos, que vem semanalmente para aulas de jardinagem. Ver essas crianças de diferentes idades e origens aprendendo sobre paciência, cuidado e crescimento por meio das plantas me traz uma profunda satisfação que nunca experimentei durante minhas décadas de generosidade financeira mal direcionada. Numa tarde recente, enquanto Carlos e eu plantávamos bulbos de tulipa para a próxima primavera, ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Vovó,
por que você e a mamãe ficaram tanto tempo sem se falar quando eu era bebê? Olhei naqueles olhos curiosos, tão parecidos com os do meu falecido marido, e considerei cuidadosamente minha resposta. Amanda e Rafael haviam me consultado sobre como abordar nossa complicada história com Carlos quando ele começou a fazer perguntas. Decidimos juntos que eu sempre seria honesto, mas adequado à minha idade. Sua mãe e eu tivemos um desentendimento muito sério, respondi finalmente. Às vezes, até mesmo pessoas que se amam muito podem se machucar profundamente. Como quando briguei com o Miguel e não quis ser amigo? Perguntou ele, referindo-se a uma recente discussão no parquinho. Algo assim, só que muito mais complicado e doloroso, expliquei. Pessoas adultas às vezes cometem grandes erros que levam tempo para consertar, mas agora vocês se amam de novo, certo? A simplicidade da pergunta me tocou. Sim, Carlos, nós nos amamos de novo, de uma forma diferente, talvez mais forte do que antes, porque agora entendemos melhor como cuidar desse amor. Ele assentiu, satisfeito com a resposta, e voltou a se concentrar nos bulbos que estávamos plantando. Para ele, era simples assim. Um problema resolvido, amor restaurado, família reunida. A realidade, claro, era infinitamente mais complexa. O caminho para nossa reconciliação parcial tinha sido longo e acidentado, marcado por recaídas ocasionais em velhos padrões, momentos de desconfiança renovada, memórias dolorosas ressurgindo em conversas tensas. Houve o episódio, 2 anos após nosso término inicial, quando Amanda sugeriu que eu poderia emprestar dinheiro para uma oportunidade de investimento que Rafael havia descoberto. Minha recusa firme causou algumas semanas de tensão renovada até que ela finalmente reconheceu o padrão preocupante que estava ressurgindo. Houve um momento difícil em que Rafael, após uma promoção no trabalho, comprou um relógio caro em vez de colocar o dinheiro extra na poupança para a casa que ambos tanto desejavam. Amanda e eu tivemos conversa franca sobre hábitos e prioridades financeiras, uma conversa que teria sido impossível na época em que eu simplesmente assinava cheques para resolver todos os problemas. Houve momentos em que me vi quase voltando ao meu papel de provedora financeira, quando quis pagar um caro acampamento de verão para o Carlos, quando tive o impulso de oferecer dinheiro para mobiliar a casa nova, quando vi Amanda admirando um vestido que ela claramente não podia pagar. Naqueles momentos, precisei me lembrar da lição mais valiosa que já aprendi. O verdadeiro amor nem sempre significa dar a uma pessoa o que ela quer, mas o que ela realmente precisa. E às vezes, o que ela mais precisa é a chance de conquistar algo para si mesma. Numa manhã de domingo recente, tomando café após o almoço em família que se tornara uma tradição mensal, Amanda me surpreendeu com uma confissão inesperada. Sabe, mãe, às vezes penso no que teria acontecido se você nunca tivesse cortado o nosso apoio financeiro. E o que você acha que teria acontecido? Perguntei, curiosa sobre a perspectiva dela. Ela considerou a pergunta seriamente, olhando pela janela para Carlos, brincando no jardim com Rafael. Acho que nunca teríamos crescido de verdade. Ainda seríamos aquelas pessoas terríveis. Eu manipulando você por dinheiro. Rafael nunca assumindo responsabilidades. Nós dois vivendo uma vida baseada em aparências e bens materiais. Ela fez uma pausa. Carlos teria crescido vendo esse exemplo todos os dias. Sua honestidade me comoveu profundamente. Foi difícil para você? Extremamente, ele admitiu. Os primeiros meses foram os piores. Tivemos que vender muitas coisas, nos mudar para um apartamento minúsculo, aprender a cozinhar em vez de pedir comida, consertar roupas em vez de comprar novas.
Chorei de raiva muitas noites culpando você pela nossa situação. E quando isso mudou? Não foi um momento específico, foi gradual. Lembro-me de um dia em que fiz nosso jantar do zero, um simples frango assado com batatas, e Rafael disse que estava delicioso. Senti um orgulho como nunca havia experimentado, um orgulho de ter feito algo útil, real, com minhas próprias mãos. Ela sorriu com a lembrança. Depois disso, comecei a notar mais aqueles pequenos momentos de conquista genuína. Ficamos sentados em silêncio por um momento, observando Carlos construir algo elaborado com blocos de madeira enquanto Rafael o ajudava pacientemente. Obrigada, Amanda finalmente disse, por ter sido forte o suficiente para fazer o que era necessário, mesmo quando doía. Por ter acreditado que poderíamos ser melhores do que éramos. Suas palavras, simples mas profundas, representaram uma forma de encerramento que eu jamais esperara. Não foi um pedido de desculpas dramático ou uma reconciliação teatral. Foi algo mais substancial, um reconhecimento genuíno do crescimento que compartilhamos, cada um à sua maneira. Hoje, aos 67 anos, olho para trás, para a estrada que percorri, e mal reconheço a mulher que um dia fui, aquela que confundia amor com dinheiro, aquela que acreditava que seu valor residia no que podia prover materialmente aos outros. O dinheiro que antes fluía livremente para Amanda e Rafael, agora é administrado com cuidado. Parte dele vai para minhas próprias necessidades e prazeres, viagens, livros, projetos de jardinagem, pequenos luxos que aprecio sem culpa. Outra parcela é investida para garantir minha independência na velhice, para que eu nunca me torne um fardo para minha filha, um ciclo que me recuso a perpetuar. E uma parcela é reservada para a educação futura de Carlos, não entregue diretamente aos pais, mas investida em um fundo ao qual só ele pode acessar quando adulto. Meu relacionamento com Amanda e Rafael sempre permanecerá complicado, marcado por uma história que não pode ser apagada, por feridas que, mesmo quando curadas, deixaram marcas visíveis. Não nos tornamos uma família de propaganda de margarina, com abraços constantes e declarações efusivas de amor incondicional. O que construímos é algo mais realista, mais resiliente. Um respeito mútuo conquistado com muito esforço, uma apreciação pelos pontos fortes e fracos um do outro, uma compreensão dos limites necessários para relacionamentos saudáveis e um compromisso compartilhado com o bem-estar de Carlos. Em minha reflexão mais profunda, reconheço que o dinheiro nunca foi realmente a questão central em nossa história familiar. Era apenas o meio pelo qual padrões mais profundos se manifestavam. Dependência emocional, validação externa, valores distorcidos, expectativas não comunicadas. Ao cortar o fluxo financeiro, eu não estava apenas protegendo meus recursos. Eu estava criando espaço para todos nós confrontarmos aquelas questões fundamentais que o dinheiro havia mascarado por tanto tempo. Sentada no meu jardim nesta tarde ensolarada, observando Carlos com seus amigos da aula de jardinagem, sinto uma paz que nunca imaginei possível nos dias sombrios após descobrir minha exclusão do casamento. Não é uma paz perfeita ou completa. Ainda carrego cicatrizes, ainda tenho momentos de dúvida. Ainda me pergunto ocasionalmente se poderia ter feito as coisas de forma diferente. Mas é uma paz autêntica, enraizada na verdade de quem eu sou e no que aprendi. Que o amor verdadeiro não tem preço, que a dignidade não pode ser comprada ou vendida, que às vezes o maior presente que podemos dar a alguém é a chance de encontrar sua própria força. Meu nome é Helena, tenho 67 anos
e finalmente aprendi que a pessoa mais importante que precisamos amar e respeitar somos nós mesmos. Agora, se você gostou desta história, clique neste próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque é uma história de traição e reviravolta como você nunca viu antes. Sim,